boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz na companhia do Jean Lorusso, que sempre manda um oi para vocês, e do meu filho Vitor, e a gente tenta fazer um programa sobre conhecimento da espiritualidade, né? Eu tenho um Instagram que é Mônica dos Anjos 72. Todo dia eu posto informações sobre todos os temas ligados a tudo. Por exemplo, eu postei agora um sobre um paralelo entre Ísis e Horus e Virgem Maria com Jesus. Postei sobre o Harry Potter, várias informações, tudo que tem sobre espiritualidade, sobre Hermes, talismãs, pantáculos. Então, se você quiser aprender, me acompanha lá no Instagram, Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Também estou no Facebook e estou ao vivo. Se você entrar, digite aí no Facebook, digite Rádio Mundial, que você vai me encontrar. E eu estou aqui ao vivo, falando para todo o Brasil e outros países, né? Porque a gente está ao vivo agora na live da Rádio Mundial. E eu sempre tenho as perguntas dos meus ouvintes. E eu vou colhendo, eu vou pegando, Aliás, eu tenho um monte de perguntas aqui, e ao longo dos programas, então, eu vou explicando para vocês. Olha, primeira pergunta, Mônica, por que eu só namoro caras complicados? Basicamente, não tem mistério. Esses caras complicados que você namora é por conta da tua baixa autoestima. Se você tem uma boa autoestima, uma autoestima elevada, você vai encontrar homens, homens ou mulheres, né, depende do que você tem mais apreciação, enfim, você vai encontrar pessoas que têm um parâmetro parecido com o teu. Agora, quando você vê pessoas com baixa autoestima, ela acaba procurando pessoas lá embaixo. Eu sempre fico perguntando, aliás, semana passada, um dos irmãos Cravinhos acabou sendo detido, porque ele, além dele ter matado os pais esqueci da Richthofen, não me lembro o primeiro nome dela, o Jean tá concordando comigo. Suzana, pronto. E eles mataram os pais a pauladas, enfim, e ele acabou tendo um delito, ele bateu, se não me engano, na namorada dele atual, e ele foi preso, inclusive, em flagrante. Quer dizer, o que faz uma moça, gente? O que faz uma garota namorar um rapaz que matou a pauladas um casal que estava dormindo? Eu juro que eu não entendo, me perdoe. O que faz uma mulher, e uma dessas pessoas já passou pelo terceiro casamento, o assassino, confesso, da Daniela Pérez, como é que gente, eu não teria nenhuma tranquilidade em estar dormindo com um homem que é um assassino. Eu não entendo. Eu respeito, mas eu sinceramente eu não entendo. Isso está muito ligado à baixa autoestima da mulher. Quando ela só encontra homens que acabam desprezando, batendo, humilhando, porque a baixa autoestima é dela. Então ela tem que fazer um processo de melhorar isso. Senão, ela vai encontrando tranqueira após tranqueira. Eu digo o seguinte, às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Eu não sei por que as mulheres têm pânico, têm pavor de ficarem sozinhas. De repente é melhor até ficar sozinha. Claro que você pode encontrar sua alma gêmea, escrevi um livro sobre isso. Claro que sim, mas você não pode descer tanto, gente. A tua autoestima não pode estar tanto no pé para você encontrar pessoas tão inadequadas na sua vida. No caso das pessoas que eu citei, elas merecem uma segunda chance? Merecem, mas uma coisa que a mulher é chefe em querer fazer é mudar o cara. Ninguém muda, gente. Ninguém muda ninguém. Ninguém me mudou. Ninguém mudou o pai do meu filho, ninguém muda o meu filho. Claro que a gente pode melhorar, a gente pode aperfeiçoar, a gente pode polir algumas situações de comportamento. Mas você mudar a essência da pessoa, você não muda e ninguém vai te mudar também. Então, toma cuidado, né? Senão daqui a pouco você vai estar namorando pessoas aí com uma baixa autoqualidade de frequência espiritual, que você vai ter muito problema. Saia dessa. Se você vive com um homem que é opressor, que te bate, que te agride, meu Deus, faça sua mala e vá embora. Mônica, mas eu vou perder tudo. Recomece. Nada melhor do que você dormir com a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Eu tenho certeza que você vai encontrar um parceiro melhor e mais adequado para você, tá bom? Outra pergunta. Chegou agora, tem 30 minutos que chegou para mim essa pergunta. Mônica, como é que os filhos podem se desprender dos pais sem deixá-los para trás? Como é que eu posso buscar a minha independência e individualidade em um ambiente bastante controlador? E como é que a gente consegue se libertar disso quando é hora de sair de casa?
Quando eu escuto um relato desse, pode não parecer para você que está me ouvindo, mas eu sinto muita angústia da pessoa que me escreveu. Na verdade, ela vive num ambiente acolhedor, num ambiente falso acolhedor. Porque, assim, geralmente em ambientes desse, eu vejo ao passar dos anos, porque eu faço os atendimentos do mapa astral, são aquelas moças que estão com 35, 40, 45, 50 anos e não encontraram namorado. Por quê? É tanto policiamento dos filhos que elas não conseguem se libertar para encontrar um parceiro ou uma parceira. Então eles acabam ficando sozinhos. Então, onde há ditadores, você tem pessoas rebeldes. Essa rebeldia, se ela não canalizar, por exemplo, o meu filho com 17 anos saiu de casa. Aperta o coração da gente? Aperta. Mas o que aconteceu comigo? Eu confiei. Eu confiei na pessoa que eu eduquei. Então, se eu confio e confio no meu taco como mãe, como professora, como orientadora, eu sei que ele mesmo sozinho, ele não vai cair para o mundo das drogas. Claro que é o medo de todo mundo, é o medo de toda mãe. Mas eu sabia com quem que eu estava lidando, eu sabia com quem... Ele era meu melhor amigo e continua sendo. Confia. Por exemplo, o que é independência? A independência é a vontade de não depender de ninguém. Ou seja, se você quer ter uma independência da sua casa, você tem que ter uma independência financeira também. Você já pensou nisso? Para você ter essa liberdade que você deseja, você precisa, enquanto você estiver dormindo no mesmo teto que seus pais, você está dependendo da condição financeira. O primeiro passo é se esforçar para tentar se libertar dessa dependência. Eu tendo essa independência, eu fico mais tranquila. Quando ela fala de individualidade, quando ela fala, Mônica, eu quero ter individualidade, significa que ela quer ter originalidade. Ela quer mostrar o quanto ela é original. Então, a gente tem que entender certos pontos. Por exemplo, para eu ser independente da minha família, eu tenho que ser também independente financeiramente. Se você está lutando para tentar essa independência através do seu trabalho, eu fico muito feliz. Outra coisa, se você quer quebrar um pouco a dinâmica dessa estrutura familiar que pode estar te angustiando, e se você está com dificuldade de encontrar emprego, por exemplo, tenta fazer um intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou na Austrália. Você fala, Mônica, eu não tenho condição para isso. Vamos tentar negociar. Que tipo, às vezes pequenas negociações são legais. É tentar fazer uma viagem para o Rio, para o interior, para o Sudeste, para o Nordeste. É tentar ter pequenas independências para ir soltando a corda devagarzinho. Senão eu concordo, você vai ter problemas no futuro, inclusive de encontrar um parceiro, já que você tem uma família que é tão amorosa, porém ela pode ser repressora. Eu também saí de casa muito cedo, eu saí também com 18 anos. Eu tive um desentendimento com os meus pais. E acabei indo para o Nordeste, conto isso num dos livros que eu tenho, num livro que eu escrevi chamado Proteção, e numa discussão com meu pai, numa briga, ele super intolerante com um monte de coisa, eu peguei minha mochila, tinha o equivalente hoje a uns R$ 15, fui de carona para a Bahia. Hoje, quando eu penso que eu fiz isso, foi uma loucura que eu fiz. Trabalhei como empregada doméstica, como babá, depois fiquei 6 meses, eu volto, tivemos um outro desentendimento, voltei para o Nordeste, eu fiquei praticamente quase 1 ano. Nessa segunda viagem eu fui até Jericoacoara, fiquei aí praticamente 1 ano fora de casa, aprendendo sobre tudo, frequentava bibliotecas, a vida me ensinou muita coisa, né? Acho que muito do que eu sou hoje se deve a esse tempo que eu fiquei fora de casa. E quando eu volto, eu abro a primeira escola espiritualista do Brasil. E a partir daí, todo o meu conhecimento espiritual, eu passei a praticar nessa escola que eu estou com muita vontade de abrir aqui em São Paulo, essa escola espiritualista para vocês que gostam do assunto, vocês encontrarem comigo para as palestras, para os cursos. E quando eu tinha essa minha escola, nós chegamos a ter 100 franquias. Então, a minha ideia é ter franquias para eu visitar as cidades. Então, eu vou para Curitiba, Recife, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, para ensinar tudo que eu sei sobre espiritualidade. Vai ser um prazer conhecer você que está aí me assistindo agora, tá bom? Vamos para outra pergunta. Mônica, eu ouvi falar que decidir alguma coisa à noite não é bom, e não é mesmo. Depois das 18 horas, você pode pensar, e geralmente a gente pensa muito,
mas eu quero que você tome a decisão só no outro dia. Descanse, deixe o seu cérebro formatar qual que é o melhor caminho. Aí sim, no outro dia de manhã você toma a decisão. Mas não liga para ninguém decidindo. De repente você está num conflito familiar, de repente você está querendo sair do emprego, pedir demissão. Descansa, no outro dia sim, você vai tomar a decisão mais apropriada para você, mas acostume-se a não decidir nada à noite. Outra pergunta. Mônica, por que que quando alguém morre nas ruas, as pessoas ficam em volta? Você já viu isso quando está na estrada? Porque como eu moro no interior, eu pego estrada todo dia não, todo final de semana. Geralmente tem um carro capotado, ou tem algum problema, alguma coisa assim, para um monte de gente no acostamento para ver o que aconteceu. E muitos, você percebe que não é nem para ajudar, é para ver. Na espiritualidade, a gente chama isso de abutres espirituais. As pessoas não têm consciência disso, mas nós temos um lado angélico e um lado muito mau. Inclusive a Cabala diz muito isso. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mais negativo. Existe uma necessidade de se alimentar dessa energia pesada, do sangue mesmo. Então não é legal. Quando você vê um acidente, geralmente a mulher não gosta, você já percebeu? A mulher ela vira o rosto e o homem ele fica até andando mais devagar, aí começa a ter um congestionamento. Tente não olhar, não é bom, não traz boas vibrações para você. A menos que você queira ajudar, para o carro e ajuda, mas não é legal. Isso pode formar em você uma energia pesada mesmo, vampírica, que pode atrapalhar a tua aura e deixá-la um pouquinho mais impregnada de conteúdo negativo. Então, evite ver pessoas que morreram, enfim, evita, não olha. A mulher é mais discreta, o homem já tem mais essa curiosidade que não é muito legal para o teu crescimento, tá bom? Outra pergunta, ó. Mônica, ela falou assim, isso não fez no Instagram, por isso que eu fiz esse comentário aqui, ó, que eu até anotei. E tudo que eu vou anotando, ó, tudo meu papel de rascunho, eu vou anotando para não esquecer. Ela escreveu assim para mim, assim, Mônica, eu adoro seus posts de espiritismo. E eu tinha escrito, na verdade eu escrevi, acho que foi sobre Oxóssi, e ela escreveu isso. Ela falou, Mônica, gosto muito dos seus posts sobre espiritismo, obrigada, estou aprendendo muito. As pessoas confundem muito espiritismo com umbanda e candomblé. Então, por exemplo, o espiritismo ele está ligado à pessoa que é espírita e ele é absolutamente um seguidor de Allan Kardec. Entendeu? Então, por exemplo, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. O que é espiritualista? O espiritualismo, ele estuda sobre tudo e todos. Ele estuda sobre espiritismo, sobre umbanda, candomblé, cristais, mandalas, hinduísmo, chakras, acupuntura. O espiritualista, a Rádio Mundial é uma rádio praticamente espiritualista. Então, o espiritismo ele está voltado para a doutrina de Allan Kardec. Uma pessoa que joga tarô, por exemplo, ela não é espírita, ela é espiritualista. O espírita ele não vai jogar tarô, entendeu? Então, quem segue o espiritismo, ele segue exclusivamente e estuda os capítulos dos livros de Allan Kardec. Então, geralmente, quem é o espírita, ele vai num dia, ele aprende cada sessão ou cada capítulo, eles vão conversar sobre a doutrina de Kardec. Então, se você joga tarô, se você é um estudioso de astrologia, você não é espírita, mas espiritualista. A Umbanda, ela vai mesclar conteúdos africanos, conteúdos dos orixás, agregado mais as informações da religião católica. Então, eles vão associar os dois, e os dois acabam tendo uma boa parceria. Por exemplo, na Umbanda, você não tem o sacrifício dos animais. Na Umbanda, você tem várias linhas, tem de caboclo, preto velho, dos boiadeiros, tem várias linhas. Agora eu lembrei só de 3, mas tem várias. Já o candomblé, ele se diz, então, estritamente ligado à cultura africana da Nigéria, onde eles não aceitam os caboclos, pelo menos na minha que eu sou de Queto, eu raspei minha cabeça há 39 anos. Então lá o meu pai de santo não aceitava eu incorporar caboclo, mas a gente incorporava então os orixás e também os erês, para aliviar um pouco a tensão dos orixás, porque é uma energia muito forte, né? O que é o orixá? A energia do orixá, por exemplo, o Oxum, é a energia de uma cachoeira, é um baque que você toma, é muita energia para um corpo.
Então o erê, ele alivia aquela tensão do orixá, entendeu? Então o espiritismo é quem segue a doutrina exata, perfeita, correta do Allan Kardec. A Umbanda, ela vai mesclar conteúdo africano dos orixás e o catolicismo. E o candomblé, ele é puro da raiz nigeriana, na qual ele vai cultuar os deuses africanos. Se bem que nem, ó, eu convivi com 3 africanos, não me lembro, mas durante 4 anos. Era o Toim, o Rutimi e um outro moço que eu esqueci. Ele era expert na consultas com os Odus. E uma vez eu levei eles na festa da Mãe Sílvia de Oxalá, ficava no Jabaquara a casa, inclusive, e um deles incorporou o Xangô. Foi totalmente diferente do que a gente via aqui, que era comum ver. E para mim o candomblé, ele é muito brasileiro. Não tem como comparar a religião do candomblé do Brasil com a religião africana. É totalmente diferente. É muito, muito diferente do conteúdo que tem aqui. Eu acho a festa africana brasileira muito bonita. Eu gosto muito dos orixás. Gosto muito, muito bonito. Eu gosto muito, acho lindo os terreiros, as festas que tem. Eu, como vegetariana e como vegana, na verdade, mais vegana hoje, é muito complexo para mim entender o sacrifício dos animais. Para mim não há necessidade, mas é o meu ponto de vista. Mas eu, assim, amo meus orixás, mesmo tendo deixado todas as meus ibás num terreiro, eles estão comigo na minha cabeça, então eu sigo a minha vida com eles me protegendo, já que eles são forças da natureza, entendeu? Deu para entender a diferença? Tá? Outra pergunta. Não sei se eu já comentei isso no programa. Quando foi no Sábado de Aleluia, num texto, estava escrito que o Sábado de Aleluia também era chamado de Sábado Negro. Aí eu escrevi, coloquei Sábado Negro, etc. A palavra o negro me incomodou um pouquinho, eu tirei, eu não gostei. Sábado Negro, me deu uma ideia de uma conotação ruim. E eu tirei, deletei, coloquei só, tirei informação. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado também com frases que podem se relacionar ao racismo. Então, por exemplo, quando você fala aí, eu tenho uma inveja branca, não fala mais isso. Quando a pessoa fala que tem uma nuvem negra na minha cabeça, tá errado. Magia negra, não é magia negra, gente, o certo seria magia do mal. Por exemplo, a magia branca, que eu sempre falei, inclusive eu coloco isso nos livros, poderíamos colocar a magia do bem. Entendeu? Vamos tentar desassociar essa ideia do negro. A coisa tá preta, denegrir a imagem. Quando a mulher fala para um rapaz, eu não sou tuas negas, isso é ruim. Ou, nossa, que negro bonito, ele parece com branco porque ele tem um nariz fino. Errado. Chamar outra de mulata. Mulata é um termo muito depreciativo. Mulata tem a ver com mula. Quando os homens subiam sobre as mulas, gente, é horrível. Falar da cor da pele ou dizer que o negro tem a cor do pecado, vamos parar com isso, né? Nós temos aí uma população de quase 52% da população brasileira, nós temos negros. Então, aliás, eu acho que o Brasil nota 0, né? Quando é obrigatório, inclusive, isso está inserido até na Constituição, que onde nós temos que ter o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, isso é literalmente impedido pelas bancadas evangélicas ou católicas ou dos diretores, e eles não ensinam nada da religião afro-brasileira. É uma pena. Ou quando se usa muito o estudo dos negros que vieram para cá, que se tem a ideia dos navios negreiros, mas muitos dos quais foram pessoas importantes. Machado de Assis foi um escritor negro, por exemplo. Então fica muito aquela ideia dos coitadinhos que saíram da África e vieram para cá e não enaltecem a realidade do poder e da força do homem negro e da mulher negra. Então a gente tem que dar voz a isso. Quando eu defendo a cultura negra, quando eu me posiciono como uma feminista, feminista o que é? É querer igualdade com o sexo masculino, nada mais, a gente não quer nada mais, a gente só quer um sistema de igualdade. E também a mulher negra, ela tem que ter voz também, porque ela também tem que falar, ela tem que ser ouvida. Também é uma coisa que a gente, nos meus posts ou nos lugares onde eu frequento, que eu faço palestras, a gente trabalha sobre isso também para dar mais qualidade e voz a essas pessoas, né? Deixa eu ver se vai dar tempo.
Eu vou fechar sempre, sempre a mesma pergunta, ó. Uma cliente, inclusive uma consulente minha de astrologia, ela disse para mim assim, Mônica, uma mulher, estava numa festa, uma mulher me abordou dizendo que eu tinha trabalho feito, e esse trabalho feito era com sangue, foi feito com animais. Na hora eu perguntei, quanto que ela te cobrou? Ela, Mônica, me cobrou R$ 700 e disse que ia tirar isso da minha vida. Isso é muito comum. Olha, de cada 3 consultas, uma me conta essa história que teve trabalho, fez trabalho alguma coisa. Vamos parar com isso, gente. Guarda o teu dinheiro, vai viajar, vai para Paris, vai para Nova York, pega o seu dinheiro, não dá de mão beijada para as pessoas. Valorize o que você tem. Não caia nessa. Muitas estão blefando. Isso não passa de pilantragem. Eu te dou minha palavra que 99,9 não tem nada, é tudo pilantra, gente. Para com isso, tá? Inclusive, na maioria dos mapas que eu fiz na Casa 9, que a gente sabe se ela tem proteção ou não, 99,9 pessoas estavam protegidas. Ué, você não acredita em Deus, em Jesus, não vai na igreja, não frequenta o seu centro, você não está protegida, você não faz essas orações? Como é que você cai ao vivo? Se bem que essa turma que é picareta, que é pilantra, elas têm o dom de poder convencer, mas não se deixe enganar, não se deixe enganar e saiba que você tem a proteção de Deus e dos anjos. E a grande maioria, infelizmente, são pessoas que querem lesar as outras pessoas, tá bom? Então não cai nessa, não. Olha, na minha editora, aliás, se você quiser ligar lá, é o 011 4708 950, é o dia inteiro tocando o telefone, contando das pessoas que elas foram lesadas. Mas se você se deixa lesar também, a gente não pode fazer nada, né? Então, é o dia inteiro ouvindo reclamação. Eu tenho uma pessoa lá que é a campeã de reclamação, todo mundo reclama dela. Se você continuar caindo na lábia dessa pessoa, eu não posso fazer nada também, né? Fica difícil. A gente tenta esclarecer e vocês ainda insistem nisso, em querer procurar pessoas para dizer que tem trabalho. Às vezes a pessoa se diz no movimento de não encontro ninguém porque fizeram um trabalho comigo, a gente tem que mudar também. E ter alguém antes, a gente tem que ter a gente mesmo, né? Olha, eu vou fechar o programa com a leitura do Salmo 24. Eu começo a falar e fico tão irritada com essas coisas, porque eu escuto isso todo dia, e eu acho uma injustiça ou uma judiação fazerem isso com as pessoas. São tão legais, e essas pessoas boas acabam sendo lesadas por pessoas com total falta de critério, né? E eu vou terminar o programa de hoje fazendo a leitura do Salmo 24, que ele dá segurança para você decidir, mas deixa para decidir amanhã, sobre alguma dúvida que você tem hoje. Ele faz também e favorece a reconciliação dos casais que podem estar separados e ajuda as pessoas inocentes a serem bem-sucedidas. Vamos ouvir? Se você está no carro, ou me ouve no carro, se você está em casa, fecha os olhinhos que eu vou ler então o Salmo 24, tá bom? É a confiança em Deus. Minha alma elevo ao Senhor, Deus meu. Ao Senhor eu me entrego de corpo e alma. Nunca me senti frustrado e nem ligo quando as pessoas riem de mim, pois eu sei que todos os que confiam no Senhor não estão sós. As pessoas que se sentem desamparadas com certeza não creem na fidelidade de Deus. Mostra-me, Senhor, os seus caminhos e ensina-me a verdadeira orientação para o perdão. Faça com que eu trilhe a senda da verdade e ensina-me, pois o Senhor é meu Deus e Salvador, quem eu espero sempre. Senhor, eu sempre lembro da sua misericórdia e a sua bondade é eterna. O Senhor é para mim graça e lealdade. Estes são os caminhos virtuosos do Senhor, para que todos observem os preceitos divinos da sua aliança. Bonito, né? Eu quero que você tenha um domingo maravilhoso, espetacular. Eu quero que você sinta a proteção de Deus e do anjo da guarda. E eu quero que amanhã e essa semana toda que você tenha só informações, notícias boas, e que a sua família tenha muita proteção, e que Deus, na sua benevolência, abra todos os caminhos para você e que você se sinta em paz essa semana que vai começar, tá bom?
Um beijo para vocês, vou me despedindo por aqui. Semana que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho. Gratidão. Namastê.